Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Aqui é a Rosângela que está falando com vocês. Estou muito feliz por participar do seminário de Ayurveda e hoje eu trouxe um assunto bem interessante aqui para compartilhar com vocês, que é o exercício físico de acordo com o Ayurveda. Então, Vyayama no Dinacharya, na nossa rotina diária. Eu vou iniciar aqui com os meus agradecimentos, né? Primeiro agradecendo a minha família, ao meu marido, Ari, ao meu filho, Carlos, pela paciência e pelo amor que tiveram, né, e têm comigo durante a formação em terapeuta Ayurveda. Agradeço a Casa Shakti, ao Mirko e à Aline por nos receberem para as aulas, e aos mestres e professores, em especial o Fernando e a Vanessa, da Escola de Ayurveda, aos meus colegas da turma 5 de Florianópolis, que é a cidade onde eu moro, e o grupo de extensão. E eu dedico esse estudo que eu fiz aqui ao nosso professor, que nos deixou recentemente, o professor Vaidia Francisco Paquet, com muito carinho e admiração. Espero que ele continue nos inspirando nessa caminhada do Ayurveda. Então, esses são os meus agradecimentos. E vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre a ciência da vida e a ciência do exercício. O Ayurveda, a ciência da vida, busca a prevenção de doenças e a longevidade, bem como a saúde física e mental do ser humano. Nos livros clássicos do Ayurveda, a prescrição de exercícios físicos está sempre presente no Dinacharya, que é a rotina diária, que a gente vai aprofundar e vai conhecer um pouquinho melhor. A recomendação é a prática de exercício físico diariamente. Pesquisadores revisaram o Charaka Samhita e encontrar em torno de 120 slokas sobre exercício físico Vyayama. Em cada sessão do Charaka, o exercício físico é referido sempre que necessário, destacando os efeitos bons e ruins, as contraindicações e características do exercício correto. A estação do ano, as fases da vida também são mencionadas. A mais antiga literatura do mundo evidencia terapias por exercício onde doenças podem ser curadas ou ter suas consequências minimizadas por meio de Vyayama. Então, realmente é bem importante, né? Essa frase, ela caracteriza bem a importância do exercício físico, né? Como também um dos pilares ali do Ayurveda, né? E de acordo com o Charaka Samhita, o ser humano é a combinação de corpo, mente e alma, e os textos sugerem claramente Vyayama para uma vida saudável através da ciência do exercício e seus efeitos benéficos. Então, vamos lá. Então, vamos ver um pouquinho sobre Dinacharya. Alguns colegas já falaram bastante sobre Dinacharya durante a semana, né? A nossa rotina diária. E o Vyayama, o exercício físico. Então, vamos lá. Vyayama é um dos componentes mais importantes do Dinacharya. As regras descritas por acharyas ayurvédicos em relação ao Vyayama para uma boa saúde e longevidade, bem como para prevenir doenças, é um karma, é uma ação muito importante. E é útil quando se deve fazê-lo em relação a matra, bala e kala. Então, assim, a quantidade, a força e ao tempo, ao período que a gente vai fazer. E também a kala a gente poderia colocar também como a estação. O Vyayama desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde, no mecanismo de humanização e regulação de todos os sistemas do nosso corpo. O Ayurveda menciona que a atividade física adequada não afeta apenas o nosso corpo, mas tem uma influência positiva em manas, que é a nossa mente, indriyas, os sentidos, e atma, o espírito. A gente tem na atualidade, a questão do exercício físico muito relacionada à estética, né? Mas, segundo o Ayurveda, né, vai muito além disso. Vamos passar adiante. Dinacharya, o que significa? A palavra, né, literalmente, em sânscrito, din significa dia, e charya significa comportamento ou disciplina. Então, Dinacharya é a rotina que vai dar estrutura para o nosso dia. E também é uma oportunidade de autoobservação, né? Conforme a gente vai, no decorrer do dia, vai observando, né? Através também de cada parte do Dinacharya, como que o nosso corpo está.
Então, ele vai ajudar a estabelecer um equilíbrio, desintoxicando e nutrindo o nosso corpo, trazendo harmonia entre o relógio biológico, o dóxico e cronológico. A rotina de acordo com a Ayurveda. Então, como eu falei, alguns colegas já fizeram, já comentaram essa parte, mas eu vou colocar aqui para a gente ter assim, uma linha, né, de raciocínio. Despertar antes do nascer do sol, né, nesse momento do despertar, a gente pode fazer um agradecimento, uma oração, né, fazer um pensamento positivo para que o nosso dia seja bom, né, lavar o rosto com água fria, dando atenção aos olhos, né, também nutrindo os olhos, raspar a língua, removendo as impurezas. Nesse momento a gente já pode observar, né, o que sai ali da nossa língua, que tipo de substâncias, a cor, né, a textura, escovar os dentes, fazer a limpeza das narinas, né, realizar um gargarejo com óleo de gergelim. Aqui a limpeza, a gente vai utilizar o de Alanet, né, deixa eu voltar aqui nessa telinha, aqui, vamos ver, é esse aqui, ó, esse pequeno jarrinho aqui, digamos, com um pouquinho de água morna, né, uma pitadinha de sal, a gente vai fazer colocando numa narina, né, e vai fazer a limpeza depois, e depois vai nutrir com um óleozinho, né. Vamos ver o que mais. E realizar o gargarejo, extremamente importante também, com óleo de gergelim. Beber um copo d'água morna, essa água pode ter umas gotinhas de limão, um pouquinho de sal, ou um pouquinho de mel, vai depender de cada constituição, né, de como que o tratamento, né, para a pessoa, qual é a indicação. Evacuar, né, fazer as necessidades, né, evitar as nossas necessidades naturais, evitar de segurar, né, de bloquear, fazer uma automassagem com óleo adequado e tomar um banho morno. E aqui a gente já tem a primeira prática de exercício físico na parte da manhã e um exercício respiratório também, um pranayama, por exemplo. Logo após, café, né, atividades diárias, daí eu vou trabalhar, eu vou estudar, e ali entre 11h30 e 13h, né, onde o nosso poder digestivo ele está aumentado, a gente vai almoçar, e essa alimentação ela pode ser um pouco mais pesada, né, porque a gente consegue digerir melhor os alimentos nesse horário. E antes do jantar, quando o nosso corpo está já ativo, né, já está pronto novamente para praticar um exercício físico um pouco mais intenso. Aí vai ter uma nova ducha aqui, provavelmente, né, o jantar, relaxar, ler um livro, né, assistir um filme, nada assim muito extenso e nada que também que vá estressar a pessoa novamente, né, e dormir, né, cuidando assim para que esse alimento aqui da noite, né, seja ali antes do pôr do sol e também seja um alimento mais leve, né. Aqui algumas imagens, ó, acordar ali, então, antes do nascer do sol, a raspagem da língua, ó, então aqui a gente já vai observar que tipos de substâncias, né, que estão acumuladas, que a gente chama de ama, né, a automassagem, e aqui eu coloquei o yoga, que nas minhas pesquisas aparece bastante para a gente praticar o yoga, mas também pode ser uma caminhada, né, como que eu estou me sentindo naquele dia, né? Então, fazer uma caminhada, quase que uma meditação, né? Uma caminhada meditativa. E a boa escolha dos alimentos, né? Segundo o Charaka Samhita, definição de exercício físico, essa eu acho a primeira definição de exercício físico que a gente tem, né? A minha formação, minha graduação é em educação física, então eu sou professora de educação física, e eu tive, assim, bastante interesse em trazer esse tema justamente para poder fazer esse comparativo, né, de tudo que eu aprendi na licenciatura em educação física e o que eu aprendi estou aprendendo ainda como terapeuta Ayurveda. Então, assim, é muito interessante a gente fazer esse comparativo. Então, aqui eu transcrevi exatamente como está lá nos clássicos, né? Ação física desejável, capaz de produzir estabilidade corporal e vigor, é conhecida como exercício físico. Ele deve ser praticado com moderação.
Então, a gente vai ver muitas vezes, assim, ter o cuidado com o excesso de atividade física, né? Todo o excesso, né, vai causar um desequilíbrio, isso é certo, né? Os exercícios físicos só devem ser praticados com moderação, e se forem excessivos, causam estafa, tonturas e desequilíbrios, estes que não são desejáveis. Desta forma, eles precisam ser praticados até o momento que proporciona leveza no corpo. E também, aqui, eu acho que é um ponto muito interessante, que a gente tem que buscar essa leveza, e também, assim, um exercício, uma atividade física que vá dar prazer, né? Que a pessoa tenha, assim, aquele ânimo, aquela motivação para fazer o exercício físico. Os efeitos do Vyayama. Efeitos benéficos dos exercícios, né? Produzem leveza, habilidade para o trabalho, estabilidade, resistência ao desconforto e alívio dos doshas, especialmente kapha. Eles estimulam o poder digestivo. Então, aqui a gente vai ver algo assim que é muito assim atual. Então, a queima de calorias, né? Quando a gente fala queima de calorias, eu acho que as pessoas compreendem super bem, e é bem isso aqui, ó. Eu vou, na verdade, aumentar, estimular o poder digestivo, o meu Agni, que é o meu fogo digestivo, que vai digerir não só os alimentos, mas também emoções, sentimentos, e o exercício físico, ele tem esse poder, né, de aumentar. Então, o que são as calorias, né? A palavra caloria também tem a ver com calor, né? E aqui o Charaka, ele fala justamente sobre o poder digestivo, né? Efeitos prejudiciais do excesso de exercícios. Exercícios físicos realizados em excesso forçam o corpo, causam fadiga, emagrecimento, sede e sangramento através de diferentes partes do corpo, que é o Rakta Pitta, que, por exemplo, um excesso de exercício físico pode causar uma hemorragia, mas, assim, que é muito comum, né? Eu que tenho, assim, os alunos na escola, por exemplo, a criança fazer muito exercício ou ficar naquele horário onde o sol está muito quente e sangrar pelo nariz, né? Isso aqui é um exemplo. E também prata-maca, que é um tipo de dispneia, tosse, febre e vômitos. Prata-maca também é bem interessante, porque, segundo o Astanga Hridaya, é uma espécie de asma, pode se considerar. E a palavra pratama, o tama vem de tamásico também, de escuridão, né? Então, a pessoa tem uma síncope, uma inconsciência, fica inconsciente, então, aquela escuridão, né? Então, e tem alguns tipos também, mas a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas isso aqui também, assim, ó, muitas pessoas falam assim, o teto preto, quando a pessoa está sentada, levanta muito rápido, né? Então, se sai de uma posição, e também a gente vai ver isso, né, que o exercício ele tem que ir gradualmente, né, não começar fazendo o exercício de forma abrupta, né? As características dos exercícios corretos e incorretos, né? A perspiração, né, que é a troca gasosa, a troca respiratória, né, respiração melhorada, leveza do corpo, inibição, né, que é o débito cardíaco, que é onde o coração distribui, né, aos tecidos o oxigênio e os nutrientes, né? Então, não só do coração como dos outros órgãos, né? Então, vai melhorar o bombeamento do sangue, né? São sinais indicativos de que o exercício ele está sendo feito de forma correta. O excesso das seguintes condutas é prejudicial. Então, não se deve praticar os exercícios rindo, isso é para mim, porque realmente eu fazia rindo e falando, né? E hoje eu já me dou conta que eu procuro fazer o exercício de acordo, né, com meu ritmo respiratório, e eu consigo render muito mais. Então, evitar de fazer rindo, falando, não se deve viajar a pé. Então, eu transcrevi, né? Então, viajar a pé, se viajava a longas distâncias, né, caminhando, realizar atividades sexuais e caminhadas noturnas excessivamente, mesmo se já estiver habituado a esse tipo de exercício. E analogias sobre os maus efeitos, né, do uso excessivo de certos comportamentos, dentre eles o exercício físico. Então, é muito interessante. Então, aquele que cede a estes e outras atividades em excesso,
esvai-se subitamente como um leão tentando arrastar um gigantesco elefante. Então, é bem interessante, né? E a realização dessas atividades, seja quais forem, é proibida, uma vez que tal indulgência pode causar a morte instantânea. Mesmo um animal forte como um leão encontra a morte por um desequilíbrio de vata, né? Então, vata, né, ele é um causador de várias complicações, né? Causado ali pelo esforço excessivo, se ele tenta arrastar um elefante desproporcionalmente grande. Então, realmente aqui a gente consegue entender bem essa analogia. Contraindicações para o Vyayama, né, exercícios são contraindicados para pessoas que estejam emagrecidas, por excesso de atividade sexual, por levantamento excessivo de peso, por andar a pé excessivamente, né? E para aqueles indivíduos que estão tendo um acesso de raiva. Então, aqui também é outro ponto bem interessante, porque a gente tem, assim, essa condição, né, quando a pessoa vai se alimentar, então se fala muito assim, não come enquanto a pessoa está tendo um acesso de raiva, né, que a comida não vai ser bem digerida, né, então aqui ele também coloca isso para atividade física, né, se a pessoa está tendo acesso de raiva, então ela já está numa condição, né, que não é o ideal para fazer uma prática de exercício físico. As pessoas que estão tomadas pela tristeza, com medo, exaustos e também contraindicado para crianças e pessoas idosas. Aqui a gente pode fazer um pequeno parênteses, né, trazendo também para a atualidade, né, existem esportes e exercícios adequados tanto para as crianças como para as pessoas idosas, né, mas a gente também tem que ter, assim, bastante cuidado e ver quais as condições de saúde dessas duas faixas etárias, né. Para aquelas que possuem uma condição vática, né, e que possuem profissões nas quais seja necessário falar em demasia. Então, um professor, por exemplo, fala muito, né, então ele tem que também escolher a atividade que tem a ver, assim, com a constituição dele para evitar algum prejuízo para a sua saúde. Não se deve realizar exercício se estiver com fome ou com sede, e Vyayama é contraindicado em certas condições, como a dirna, que é a indigestão, né, e Dwara. Então, por exemplo, aquelas pessoas que comem e vão nadar, se jogam no mar. Nossa, isso aqui, eu moro aqui, né, numa ilha, né, em Florianópolis, então a gente vê muito o salva-vidas, né, tirando as pessoas, e a pessoa realmente, ela acabou de se alimentar, e aí vai para dentro d'água, né, em imersão e nadar, praticar atividade, então passa mal rapidamente, né, e Dwara, né, gente, que é a febre. As citações dos clássicos, aqui é um compilado, né, eu estou cuidando do horário ali, de vez em quando eu dou uma olhadinha para o lado, né, e para baixo, para ver se eu não vou passar do horário. Segundo Charaka, em todas as estações, o Vyayama deve ser feito de acordo com Bala, metade da força, então Bala é força, tá? Vagpata e Chuchuruta, o exercício deve ser interrompido ao observar sinais de excesso, e este valor pode variar de pessoa para pessoa no que diz respeito ao corpo, tipo, idade e, acima de tudo, saúde. Então, foi bem o que eu falei ali sobre a atividade ser contraindicada para pessoas idosas e crianças. Então, aqui cabe bem isso, né? Então, olha, tem que respeitar o corpo, né, o tipo, idade e, acima de tudo, a saúde, né? Sinais de exercício excessivo: sede excessiva, falta de ar, tosse, febre, vômito, né? Na estação fria e na primavera é aconselhável fazer exercícios até a metade do esgotamento da energia, mas no verão, chuvoso, estação do outono, menos da metade da energia deve ser consumida. E a gente vai olhar um pouquinho sobre Ritucharya também para entender um pouquinho melhor. O exercício não deve ser iniciado de repente, mas de forma gradual e lenta, né? O que eu falei do teto preto, né, gente? De acordo com o Churuta, né? Esse aqui, opa, passei. Aqui é bem interessante também, ó, os inimigos não serão capazes de derrotar a pessoa que executa o Vyayama regularmente. Então, claro, né? Isso aqui, vamos pensar assim em guerras, os soldados, né? Que faziam o exercício, né, justamente para ir para as batalhas, né,
Então, os inimigos não serão capazes de derrotar a pessoa que executa, né, via yam regularmente. O corpo fica leve e aumenta o fogo digestivo. O corpo tem força física para realizar o trabalho, reduzir vata dosha, reduzir o nível de gordura e melhorar a postura. Via yam aumenta a circulação e a firmeza dos membros e traz vigor aos datos. Datos são os nossos tecidos. Vamos lá. Aqui vamos ver de acordo com os doshas, que são os doshas também, né? Acho que é bem importante, eu acho que essa imagem mostra aqui, ó, a constituição do dosha vata, né? Aqui é o símbolo do ar. A constituição do dosha pitta, aqui é o símbolo do fogo, e a constituição do dosha kapha, que é a terra e a água, né? Observem que o corpo muda também, tá? Às vezes temos uma preferência esportiva, e isso é bem comum, né? Nossa, a gente olha alguma coisa na TV ou vê alguém praticando, né? Um exercício, um esporte, e a gente fica com muita vontade de fazer um exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo bem comum, não vou citar nome, mas a nossa skatista, né? Aqui em Florianópolis a gente tem assim, o skate, ele é bem difundido, né? Bem divulgado. Então eu vejo várias crianças agora andando de skate, né? Então às vezes não é nem o ambiente nem aquele esporte ali é adequado, mas como a gente tem essa indústria massiva, né, na TV, Olimpíadas e tal, assim, falando do skate, mostrando e tal, e as pessoas acabam se interessando, às vezes, mais por modismo, né, mas às vezes não é, ó, a gente tem uma preferência esportiva, mas não necessariamente ela é a mais adequada para manter os doshas em perfeito equilíbrio, então, desenvolver ali, né, toda essa questão, assim, para ver até qual é o exercício mais adequado, né? Então, o que são os doshas? No Ayurveda, o termo para os humores é dosha. Quando em desequilíbrio, os doshas são a causa do processo de adoecimento. O Ayurveda é baseado na construção do ser humano a partir de 5 elementos fundamentais. O éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Então, eles estão aqui justamente nessas imagenzinhas aqui, ó, né? E esses elementos, eles se expressam no nosso corpo, no nosso organismo, numa forma condensada, gerando 3 modelos constitutivos básicos, que correspondem aos doshas conhecidos como Vata, Pitta e Kapha. Então, é interessante a gente também entender um pouquinho sobre os doshas, né? Observando o resumo abaixo. Então, assim, a influência, né? E o horário de cada dosha. Influência de vata, né? Ar e éter. Frio e seco, das 2 horas, né? Da madrugada, às 6 da manhã. E das 14, depois a gente vai olhar esse relógio para entender melhor, e das 14 às 18. Influência de kapha, terra e água, né? Frio e úmido, das 6 da manhã às 10, e depois ele retorna, né, das 18 às 22. Influência de pita, fogo e água, né, das 10 às 14. Ele é quente e úmido, e das 22 às 2 da manhã, né? E aí esse ciclo, né, ele se repete. Fases da vida e do dia de cada dosha. Então, Vata, ele predomina após os 60 anos. À tarde, entre 14 e 18, no fim da noite, entre 2 e 6, e no final do processo de digestão dos alimentos. Então, a gente precisa, assim, ter bastante atenção também nesses horários, né? Tem até, assim, acho que um livro, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, né? Que é bem interessante e realmente tem tudo a ver aqui com o nosso estudo do Ayurveda, né? E realmente, se a gente seguir o Dinacharya, a gente vai perceber que se a gente encaixar, assim, dentro dos horários, a gente começa a se sentir bem melhor. Pitta predomina no estágio intermediário da vida, né, entre 20 e 60 anos, no meio do dia, né, meio da vida e meio do dia, ó, e da noite, e das 10 às 14, das 22 às 2, e durante o período intermediário da digestão.
e é o nosso fogo digestivo que a gente falou ali, né? E kapha está mais presente na infância e na adolescência, né? Então, pela manhã, no início do dia, das 6 às 10, e no início da noite, né? No final do dia, entre 18 e 22, e na primeira fase da digestão. Que interessante, né? Então, isso tudo a gente pode considerar que é um ritmo circadiano natural, né? E o ritmo circadiano é o período de 24 horas, tá? Então, sobre o qual o ciclo biológico de quase todos os seres vivos se baseia. O ritmo circadiano é influenciado pela luz, então, hoje tem muitos estudos, né, com relação a pessoa dormir no escuro, evitar levar o celular, ter TV no quarto, etc., para que a pessoa realmente possa descansar, né? Temperatura, movimento das marés, ventos, dia e noite. Ele regula a atividade física, química, fisiológica e psicológica do organismo, influenciando a digestão, o estado de vigília, o sono, a regulação das células, dos hormônios e a temperatura corporal. Então, vejam que interessante isso, né? De acordo com a Ayurveda, viver em sincronia com o ritmo circadiano natural é a chave para a saúde e a longevidade. Então, o terapeuta faz uma indicação de um dinacharya, assim, será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Então, quem sabe, né, vai aos poucos, né, sabe, incrementando, colocando ali, né, primeiro, hoje vou despertar antes do nascer do sol, né, então vai entrando nesse ritmo natural, tentando, assim, observar, assim, né, será que eu durmo muito tarde, acordo muito tarde, vai desregulando, né, isso sendo diariamente a gente fazendo isso, vai desregulando essa sincronia natural, né, do nosso corpo, esse ciclo biológico. Então, por exemplo, eu posso iniciar observando isso, né? Faz uma observação, vê quais os horários, que hora que você né, come, que horas que você dorme, você consegue fazer suas necessidades na hora que o corpo ali, né, tá pedindo, ou você fica segurando, né? E, então, tudo isso faz parte do ritmo, então é o autoconhecimento aqui, né? De acordo com a Ayurveda, então, né, essa sincronia ela é bem importante para a nossa saúde e a longevidade, e viver fora do ritmo circadiano continuamente, né, força o organismo a adaptações diárias e aumenta o desequilíbrio dos doshas. Então, aqui, exatamente o que eu falei, né, então a gente vai às vezes insistindo, e aí a gente começa a observar que, né, não dorme bem, né, tem insônia, acorda, deita cansado, acorda cansado, né, e não existe uma regeneração, né, porque está totalmente fora, em desequilíbrio, fora desse ritmo aqui, tá? E eu coloquei um pouquinho aqui também Nidra, né, que é o sono, que é extremamente importante, né, que ele proporciona o descanso e o relaxamento do corpo, da mente e dos sentidos, né, quando se cansa ou se exaure. Então, a gente precisa parar, né, a gente vê aí, assim, alguns países, né, que o trabalho é contínuo, né, não param nunca, por exemplo, né, as pessoas, às vezes, até obrigam as pessoas a tirar férias ou parar, porque elas entraram num ritmo, assim, automático, então já não percebem mais, e onde as pessoas estão, elas estão escoradas, dormindo, né, sonolentas. Então, aqui eu coloquei o relógio, né, eu coloquei 2 até, olha só que interessante, então, início do dia, né, ali o nascer do sol, das 6, né, até as 10, kapha, nutrição, trabalhar, né, checar as tarefas, meio-dia, o Agni está bem forte, então, trabalhar, almoçar, organizar, né, aqui a gente pode fazer, né, uma pequena caminhada aqui, ó, entra aqui das 14 às 18, então, às 18, né, eu almocei, né, que é onde a gente come, assim, com mais vontade, o almoço, ele normalmente é mais pesado, então, assim, tem até muitos memes sobre isso, assim, a pessoa come e se deita, né, então, almoçou, né, quem sabe dá uma pequena caminhada, sabe, né, evita, assim, de se deitar em seguida, né, para também não gerar, assim, né, mais esse mais toxinas, né, a pessoa não digeriu direito o alimento e está deitado já, ou sentado, né,
Então, cuidar, e até porque, assim, muita gente, assim, tem 1 hora só para almoçar. Então, se eu tenho só aquele horário para almoçar, eu não vou comer, assim, um exagero e depois sentar, né? Ou ter que ir para uma atividade, assim, extenuante, né? Que é claro que a digestão vai ficar prejudicada. Das 14, então, aqui é o horário Vata, ó, criar, fazer exercícios, executar tarefas, né? Então, aqui é bem como a gente tinha colocado lá, aqui já vem o pôr do sol, aí eu vou começar a relaxar, finalizar o dia, sociabilizar, né, um jantar leve, cuidado, né, com esse sociabilizar, que às vezes a gente vai ali para o happy hour e emenda, né, e às 22 aqui, ó, dormir, digerir, né, os pensamentos, produzir hormônios, né, restauradores, né, e o Agni aqui, ó, ele está sutil, né, então das 2 até as 6 a gente entra novamente no Vata. Então aqui tem um outro para a gente comparar, né, que é o ritmo circadiano e Ayurveda, ó, a mesma coisa, ó, checar, né, aqui, ó, olha o cortisol aqui, um exemplo, né, que esse horário aqui da manhã, tá, que é bem interessante, né, esse horário aqui, ó, das 6 aqui até aqui 10 horas, né, 12 horas, um exemplo, quero fazer um exame para medir o meu cortisol, se eu levantar da cama e for até o laboratório fazer, meu cortisol já vai dar alterado, então, esse exame, por exemplo, a gente tem que pedir para o laboratório coletar na casa da gente, porque daí a gente já deu start e já o cortisol começou a circular e ele, né, ele também é causa, né, de muitos problemas aí de estresse, né, que a gente tipo, não para nunca. Então, checar as tarefas, né, refeição leve, interessante para atividades físicas, ó, a digestão, organizar as estratégias, né? Aqui, olha o horário aqui, Vata, ó, das 2 às 18. Máxima coordenação motora, criatividade, atenção e disposição física, e realmente, né? Então, é um horário excelente para realizar o exercício físico. Das 18 já a refeição leve, melatonina, né, que é o hormônio do sono ali, finalizar o trabalho, socializar, né? Então, crescimento e renovação celular, né? E aqui a digestão sutil, então nós vamos dormir, e olha só que interessante, né? Sonhar, né? Meditações, eliminações, limpezas no horário das 6 da manhã. Então, esse horário aqui, ó, né? Aqui é para sonhar realmente. Via Yami o Dosha Vata, né? O Dosha Vata é aumentado, agora a gente vai bem de acordo com os doshas, né? Pelo movimento, até mesmo cardiovascular, que é produzido nas esteiras, na corrida, no uso de aparelhos, né? De exercícios, e no movimento frenético, né? De pessoas que ficam à sua volta, por exemplo, na academia, né? Aquele movimento frenético, ele também vai desequilibrar o Vata, né? Eu estou na idade Vata, né? No período Vata, né? Eu percebo assim, eu gostava muito de academia, trabalhei muito tempo em academia, mas hoje eu me sinto extremamente cansada, eu fico exausta, né? Quando tem muita movimentação. Aqui em Florianópolis a gente costuma dizer quando tem muita muvuca, né? Eu fico cansada, assim, então eu procuro, eu mudei muito, assim, a minha rotina, né, eu faço meu exercício pela manhã, e eu gostava de fazer, né, muito no final da tarde, então, alguns tipos de exercício eu faço pela manhã, só um dia que eu não consegui mudar, que é o dia da minha dança, né, que a professora, ela dá aula por ensino remoto, então ela começa às 8 e vai até 9h30, e realmente depois eu fico bem agitada para poder dormir. Então, assim, de manhã eu faço pilates, e daí é um lugar tranquilo, calmo, faço meu pilates 2 vezes por semana, e na quarta à noite eu faço a dança. E todos os dias da semana eu faço a minha caminhada, né? Todos os dias, finais de semana, todos os dias. Então eu faço uma caminhada de meia hora a 1 hora. Eu moro perto da praia, daí eu posso caminhar na beira da praia, que também, assim, é bem auspicioso, né? Muito bom, né? Até para a gente poder respirar melhor. Então é bem naquele horário ali entre 16 horas, 18 horas, né? Eu faço a minha caminhada. Então, ali, essa movimentação também, tá? Pode causar agitação mental, ansiedade, falta de concentração e irritabilidade.
Assim, os vatas dominantes devem restringir os exercícios físicos extenuantes e escolher atividades mais suaves. Exercícios que estabilizam o vata são aqueles de baixo impacto, né? Aqui faltou o P, prestar atenção em particular aos seus limites. Então, patinar, nadar, escalar, dançar, né? São ótimas opções para equilibrar esse dosha e movimentos repetitivos e suaves, coordenados com a respiração. Então, foi isso que eu tive que aprender, não ficar rindo, falando, e agora eu realmente faço o exercício e presto atenção na respiração. ênfase para os movimentos sentados e de longo relaxamento, né? O alongamento é muito bom. E podem apreciar a dança, né? Eu, por exemplo, amo a dança. Para manter o equilíbrio, intercalar atividades de movimento e descanso, restabelecendo o corpo e a mente. Quando o vata abusa de atividades intensas, pode perder massa muscular, massa óssea, podem ter dores generalizadas pelo corpo, contrações involuntárias, problemas nas articulações, escoliose e mau alinhamento da coluna e insônia. Vamos ver o dosha pitta, né? A predominância do dosha pitta são de pessoas naturalmente atléticas, fortes e amam trabalhar a musculatura, né? Podem sentir-se atraídos por treinos de musculação, boxe, crossfit e outras atividades que levem ao limite. Porém, o excesso de pitta aumenta a irritabilidade, o calor corporal, a sensação de ardor e a sede. E pessoas com desequilíbrios de pitta podem tornar-se mais intolerantes, agressivas e descontroladas. Então, o intestino pode soltar, a visão ficar, né, debilitada, aumentam também as infecções e inflamações, que é típico de pitta, né? Pittas devem evitar o superaquecimento, esportes aquáticos, então, por exemplo, o surf, né? É um esporte muito bom, porque além de você estar dentro d'água, você está, digamos assim, tendo assim aquela atenção, né? E daí é você com você mesmo e a natureza, né? Então, fala aqui muito, ó, atividades não competitivas, né? Já que Pitta aqui ele fica agressivo e descontrolado. Então, modalidades, ó, em equipe ou opções onde competirá contra si mesmo, como é o ciclismo. Então, o surf é um exemplo, né? Você e o mar e a onda, né? Mesmo assim, tem muito Pitta que quando entra dentro do mar, se alguém pegar a mesma onda, daí já vai dar briga. Pittas, né, também devem aproveitar os momentos de descanso e as massagens. E aqui vamos para o dosha do sobrepeso, que é o kapha, né, gente? Então, se tem um diagnóstico, né, quando a gente faz o diagnóstico e aí apresenta o quadro de kapha agravado, a tendência é buscar imediatamente a prescrição de dieta, né? Mas há diversos tipos de sobrepeso, então, de acordo com o desequilíbrio de cada dosha, mesmo que a maioria das características ainda residam em kapha agravado, a gente precisa ver, o próprio aumento da estrutura e peso é um fator kapha em essência, mas a causa desse agravamento pode ser outro dosha em desequilíbrio mais profundo, então tem que investigar bem, né, que esteja influenciando o kapha do indivíduo. Então, muitos livros sobre o diagnóstico ayurvédico, eles indicam que quando a pessoa se afasta do seu dosha inicial, né, da sua prakriti, por um estilo de vida incompatível, por má alimentação ou até por alguns tipos de traumas, né? O corpo acaba se adaptando a isso e agravando algumas características desse dosha, ou partindo em uma busca incessante para compensar, né, essa falta. E isso é bem importante a gente avaliar bem, né, para poder conduzir o melhor tratamento, né? Às vezes a pessoa coloca a pessoa num exercício extenuante, e às vezes é um outro dosha ali que está influenciando, né, o sobrepeso. Então, ali, para o tipo kapha dominante, o ideal é fazer exercícios mais vigorosos, né, ele aguenta, né, o treino cardiovascular e os exercícios mais intensos, artes marciais, aeróbios, corrida, futebol são ideais, e ajudarão o kapha a sentir-se mais revigorado. Então, bastante atenção aqui. Estou olhando o horário, está dentro do horário, já estou quase finalizando. E vou falar um pouquinho
Ritucharya, né, que é ajustando o exercício físico de acordo com as estações. A rotina ayurvédica Ritucharya, o sazonal, né, inclui as recomendações de atividade física conforme as estações do ano, né? Então, assim, o ano no Ayurveda, ele é assim, a cada 2 meses. Hoje a gente tem, né, o nosso clima, assim, ele está muito mudado, mas a gente tem como adaptar, né? Então, observar, né, o período quente, chuvoso, frio, né, e assim por diante, né, o início ali da primavera, tudo isso influencia, assim, na atividade também. Então, no outono e no inverno, de modo geral, é o melhor período para praticar atividades de exercícios físicos, e a força da pessoa está excelente nessa época, pois os alimentos estão com os nutrientes energeticamente potencializados. Na primavera e no verão é uma época para diminuir os exercícios e a ingestão de alimentos. Então, veja assim, ó, você diminui o exercício físico, mas você também diminui a ingestão de alimentos, tá? E considera-se que nesta época deve-se fazer menos esforço físico e mais repouso. Eu vou falar um pouquinho agora para finalizar sobre as energias sutis, né? Que também influenciam na atividade física, no exercício físico. Então, prana, né, a energia sutil de nutrição, ela é absorvida principalmente na respiração. Então, naquele dinacharya, a primeira parte da manhã, né, exercício físico e exercícios respiratórios, né? Então, o prana é absorvido dessa forma, pela respiração e ingestão de alimentos frescos, ricos em prana. Funciona como um alimento sutil essencial à inteligência do nosso corpo. E é o principal combustível de todo o Agni presente nos tecidos corpóreos. O prana governa a respiração, a circulação, as funções motoras e sensoriais do nosso corpo. E é das três a mais sutil e tem ligação funcional com o dosha vata. E exercícios como pranayamas e meditações respiratórias são vitais para a absorção apropriada de prana, né, aliadas à ingestão de alimentos orgânicos e frescos, além de banhos de sol regulares. Olha que interessante, né? Ojas, a energia sutil de manutenção. Então, a gente viu de nutrição, agora a gente está vendo de manutenção. Ojas é a essência da manutenção e estrutura presente em todos os 7 dados, né, os nossos tecidos do nosso corpo. Possui na sua composição 5 elementos básicos e é provido de todas as substâncias que compõem os tecidos. Enquanto prana é energia de nutrição, ojas, ele é o resultado dessa nutrição. Então, a substância sutil necessária para a formação física saudável dos nossos tecidos. Está ligado principalmente à função hormonal, e imunidade, e tem a ligação funcional com o dosha kapha. Então, a gente já viu ali como que é o dosha kapha, né? Então, para a gente ter essa ideia de manutenção ali, né? Para manter e melhorar o ojas no nosso corpo, é importante a ingestão de alimentos muito nutritivos e com boa untuosidade. Amêndoas, castanhas, ghee, nozes e gengibre são alguns bons exemplos. Assegurar uma boa digestão e excreção é também essencial para manter o ojas saudável no corpo. Perde-se ojas na ingestão de alimentos ruins, na formação de toxinas mentais e corporais, e no sexo inapropriado ou excessivo. E psicologicamente, emocionalmente falando, o ojas está ligado a compaixão, empatia e amor. Tejas, a energia sutil de transformação. Tejas é a essência sutil que governa as transformações em todos os níveis do nosso corpo. É uma versão final e mais sutil do Agni, e que permite a transformação final de cada porção de nutrição, sutil ou densa, em tecidos, emoções e atitudes. Tejas mantém a criação e regulação de cada Agni dos 7 dados, e regula nosso corpo através do complexo sistema de enzimas. Então, segundo o Ayurveda, a digestão completa de cada alimento demora cerca de 35 dias para ser completada. E nos níveis mais sutis de transformação, Tejas é a força essencial motriz. Tejas está conectado diretamente com Agni e recebe influência direta do dosha Pitta. Para melhorar o funcionamento de Tejas, alimentos quentes e levemente picantes são recomendados, além de chás energéticos e estimulantes, atividades físicas
interações sociais e saudáveis, né? E banhos de sol, aqui aparece de novo, né, os banhos de sol aqui, ó. Me lembram ali as interações sociais, né, o horário que apareceu naqueles dois mapas ali, né, do nosso ciclo, né? Então, bem interessante. Perde-se TEDs com alimentos que gerem muita toxina, por exemplo, né, fast food. Com o acúmulo de toxinas no organismo, né, AMA, e com o uso de drogas, sedentarismo, né, olha só, e estados depressivos. TEDs é ligado emocionalmente com o ímpeto e atitude, com a força, de mudança em situações difíceis e com a criatividade produtiva. Então, né, extremamente importante essas energias, né, que circulam lá. Então, gente, para finalizar, né, pratique exercício físico todos os dias, né? Então, eu iniciei falando isso e vou finalizar falando. Então, procure incorporar na sua rotina ao longo do dia, cada dia de um jeito, né? Sempre que puder, é o exercício físico. Então, a gente realmente, assim, ao longo do dia, se a gente pratica dinacharya, a gente vai observar que a gente vai ter tempo de fazer alguma prática. Então, assim, ó, isso aqui que eu vou ler aqui, acho que é bem importante também, ó. Por exemplo, tem que ir ao mercado hoje, faça um caminho mais longo e vá a pé, suba e desça escadas, né, de casa algumas vezes. Acordou com disposição, não força, faça um alongamento, né? Você vai estar se movimentando. Acordou com disposição, vai caminhar, dançar, correr, né? E aqui a atividade física transcendem os exercícios, né, gente? Então, a atividade física é tudo aquilo, né, que a gente faz. Ah, vou estender uma roupa, vou varrer a casa, né? Vou, sabe, eu estou movimentando o meu corpo, né? Não estou parada, não estou sentada, né? Ou deitada muito tempo. Então, o meu corpo está em movimento. E essa é a diferença de atividade física para exercício físico, né? E para esporte, né? Então, tem as suas diferenças, né? O esporte vão ter as regras, né? A gente é uma outra prática, né? E é bem aquilo ali, às vezes a modalidade esportiva que a gente escolhe, o exercício físico que a gente escolhe, né? Tem muito a ver também com o nosso perfil ali, dóstico, né? Você pode fazer academia, atividade aeróbica, musculação, dança, tanta coisa. Não existe um exercício padrão para todos, e não existe mesmo. Cada pessoa é de um jeito, e cada dia temos necessidades diferentes, que o nosso corpo pede. Agora, eu acho importante ressaltar também a questão de, por exemplo, eu não vou, às vezes, vou esperar um ideal para começar a fazer uma prática, uma atividade física, né? A gente não tem essa necessidade, né? Então, o que a gente tem que ter aquele ímpeto ali que fala de TEDs, né? Eu vou caminhar. Eu vou até o mercado hoje, eu vou caminhando. Vou pegar meu cachorro, vou dar uma volta caminhando. E aquilo vai se tornando, né, um hábito, né, no nosso dia a dia. Então, assim, não espera assim, o ideal, né? Esperar que nenhum fala, só não caminho porque tem aquela nuvem no céu. Então, né? Vai deixar assim de estar ganhando, né? Ganhando assim muitos benefícios, né? Bom, cada pessoa é de um jeito e cada dia temos necessidades diferentes que o nosso corpo pede. Quanto mais praticar a autoobservação, se conhecer e se respeitar, aos poucos vai encontrando atividades que gosta mais e outras que gosta menos de fazer, né? Mas não vai deixar de se movimentar. Construir a sua rotina em torno disso é o ideal. A partir do momento que se torna uma rotina diária, as oportunidades ao longo do dia inteiro de se exercitar vão aumentando. E isso é verdade, tá, gente? Aqui eu tenho as referências, né? E aqui é a última frase, né, para deixar, né, para a gente ficar pensando, né, inclusive eu, quando negligenciamos nossos processos internos e nos afastamos da autoconsciência, um dos princípios do Ayurveda, os problemas naturalmente aparecem. Então, percebemos que corrigir custa muito mais do que prevenir. Então, fica aqui, né, o meu agradecimento mais uma vez. Obrigada pela atenção. Espero continuar nessa caminhada e aprender cada vez mais, né?
e o Ayurveda é para a vida toda, né? Tudo é Ayurveda e o Ayurveda é para a vida toda. Muito obrigada, gratidão e namastê.